Dia, senhores! Professor Rodrigo, e vamos falar um pouco mais sobre modelos atômicos. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que você continue recebendo novas aulas como essa. Nesta aula, vamos falar sobre o modelo atômico de Thomson, também conhecido como modelo pudim de passa. Calma, a gente já vai explicar aqui o porquê modelo pudim de passa. Só que antes de falar propriamente de Thomson, temos que relembrar de alguns cientistas que cooperaram nessa formulação do modelo de Thomson. Dentre eles, podemos citar aqui William Crookes. Quem foi William Crookes? Não interessa no momento. Calma, não interessa porque vamos só ver aquilo que ele realmente fez e cooperou com o nosso modelo atômico de Thomson. William Crookes, ele elaborou, o que chamamos de ampola de Crookes. Como é que funciona essa ampola de Crookes ou tubo de Crookes? Era uma ampola em que tinha, é como se fosse uma grande garrafa, uma grande lâmpada, que tinha os dois eletrodos, o cátodo negativo e o ânodo positivo, ligados no gerador de alta tensão. Há quem diga que essa voltagem ficava entre 10 a 20 mil volts. Então, ligaram esses dois eletrodos ali, nessas placas, dentro daquela lâmpada. E detalhe importante, dentro dessa lâmpada havia um gás, e colocou um gás rarefeito. Por que rarefeito? Um gás de baixa pressão. Então, tudo isso que eu falei ficou parecido com essa imagem aqui. Ou, melhor, como é que funcionava? Após ele ter ligado tudo isso, ele percebeu que houve um feixe de luz. E para saber qual a direção desse feixe de luz, ele colocou um aparato, uma espécie de cruz de malta, na lâmpada, nesse tubo. E aí ele pôde perceber que esse raio saía do cátodo para o ânodo, porque refletia, batia naquela cruz e a sombra era projetada do outro lado. Então, esse raio também foi conhecido como raio catódico, porque saía do cátodo para o ânodo. Então, isso, eles perceberam que houve esse raio, que era uma massa. E um detalhe importante, mais do que bater naquela cruz de malta, ele percebeu que ela se movimentou. É como se fosse uma espécie de catavento que se movimentou. Ou seja, aquela luz ali era como se fossem partículas carregadas, que tinham alguma massa. Tinha algumas partículas, não era simplesmente uma luz, uma energia. Ela batia e ela tinha uma determinada massa ali nela. Então, ele pegou duas placas, uma carregada positivamente e outra negativamente, e colocou próximo ali a esse tubo de Crookes, essa ampola de Crookes, positivamente e negativamente. Então, quando ele ligava e o raio passava, ele observou o quê? Que esse feixe de luz era desviado, era atraído para a parte positiva, para a placa positiva. Ou seja, senhores, lembram que os opostos se atraem? Só para vocês se lembrarem um pouco, ou seja, se esse feixe foi desviado para o lado positivo, significa o quê, senhores? Significa que dentro daquele feixe de luz havia uma carga negativa. Uma carga negativa que era atraída pela essa parte positiva. Foi aí que ele descobriu a presença do elétron. Então, por isso que é até chamado que Thomson é o pai do elétron, que ele descobriu essa propriedade. Ou seja, colocou em descrédito o que Dalton havia falado a respeito de ser uma esfera indivisível. Thomson ainda concordava que era uma esfera, porém, ela não era indivisível. E sim, podia ser dividido em massa, a massa como se fosse a parte positiva, e os elétrons que fosse a parte negativa. Professor, mas por que isso tem a ver com o pudim de passas? É aí, senhores, que entra o modelo pudim de passa. Eu não sei, nunca vi, nem comi e também nem ouvi falar. Mas o nome pudim de passa, porque pudim de passa é uma iguaria inglesa, é um pudim lá que tem
as passas, ameixas, algo do tipo. Legal! Bem louco! Mas para nós, como estamos no Brasil, e é muito comum a gente ouvir falar, né, de panetone, como se fosse um panetone, né? Panetone aqui, bacana. Então, se a gente cortasse esse panetone ao meio, a gente ia conseguir ver, né, as frutas cristalizadas, as passas, né? E ali a gente ia ter uma ideia. É como se aquela massa do panetone toda ali fosse a parte positiva. E os elétrons, né, como se fosse as uvas passas, as frutas cristalizadas. Então, daí surgiu o nome pudim de passas. Beleza, senhores? Então, na próxima aula, vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford, que, por sinal, era, né, aluno de Thomson. Beleza?